Olá, gente. Como eu falei para vocês, tá? Estou aqui de volta falando um pouquinho sobre módulo. O que a gente já sabe de módulo, né? A gente sabe do módulo que ele representa nada mais, nada menos do que a distância em relação a zero, tá bom? Então seria o seguinte, o que a gente sabe desse módulo, né? Imagina aqui a nossa reta real, aqui você tem um zero, tá bom? Aqui você tem 1, 2, 3. Então imagina que eu pego o 3 lá de cá, 1, 2, menos 3 lá de cá, certo? Então, o que a gente sabe aqui? Quando eu colocar assim, módulo de menos 3, estou perguntando assim, qual que é a distância de menos 3 em relação a zero? É 3, não é? Só contar, ó, 1, 2, 3. Do mesmo jeito, o módulo de 3, né, vai ser 3 por causa do outro lado. Então, repara o seguinte, no módulo, né, a gente sabe que aqui na frente nunca vai acontecer de ser negativo porque é a distância, certo? Então, é isso que a gente tem. Aí, o que a gente coloca? Né? A gente coloca uma definição para esse módulo. Qual que é a definição que a gente usa, né? Se você pegar módulo de um número, módulo de x, o que vai acontecer? O resultado pode ser o próprio x, como aconteceu aqui, ó, tudo bem? Então, se você tem lá, mod de 3 é o próprio 3, certo? Ou então, é o número com sinal invertido. Porque, ó, aqui dentro você tem menos 3, certo? Se você fizer o jogo de sinal com menos na frente, ele fica mais 3. Então, quando você trabalha com letra, tá, gente? O fato dele ter um sinal de menos aqui, ó, não significa que esse número é negativo, tá? Depende do valor de x. Então, por exemplo, se o x for menos 3, com menos na frente ele é positivo, tá? Então, quando tem letrinha, cuidado, tá? O fato de se ter sinal de menos não representa algo negativo. Mas voltando aqui ao nosso módulo. Então, o módulo de x vai ser x se esse x for maior ou igual a zero. Tudo bem? Que é o caso nosso aqui da parte de baixo, né? Então, se o x já é positivo, o resultado fica sendo ele do jeito aí, né? Agora, se o x for negativo dentro do módulo, eu vou trocar o sinal. Então, vai ser lá, se eu tenho o valor x, o menos x que representa a troca de sinal vai ser quando o x for menor que zero, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente coloca como definição do nosso módulo, tá? Agora, daí, gente, é o seguinte, quando a gente vai trabalhar com situações de módulo, é interessante saber propriedade, tá? Então, duas delas é bem legal, é bem interessante saber, tá bom? Aí tem outras, mas duas é bem legais, tá? Então, primeira delas é o seguinte, quando você trabalha, né, com situação de módulo de x vezes módulo, ou x vezes y dentro do módulo, tá? Neste caso, você pode pegar assim, módulo de x vezes módulo de y, sendo números reais, você pode separar sem problema, tá? Então, você tem vezes, separa com multiplicação, beleza? Ainda, né, uma outra propriedade que a gente tem é para divisão, que ela vale do mesmo jeito, tá? Se você pegar a divisão de x com y dentro do módulo, você pode muito bem pegar módulo de x, dividir pelo módulo de y. Então, isso aqui pode, né, se fazer sem problema, tá? Então, essas duas propriedades aqui são propriedades, assim, bem interessantes, tá? Que a gente usa aí bastante. Aí tem uma terceira, que já não é usada tanto assim nos exercícios, mas é bom a gente saber, né? Que é o seguinte, o que a gente tem para raiz quadrada de x ao quadrado, certo? O seguinte, quando ele trabalha com raiz quadrada, né, como o próprio nome já fala, se não aparece aqui, você tem o número 2. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, ali em cima você tem o número 2, né? Por isso que fala raiz quadrada, tá? O resultado disso aqui, pessoal, vai ser quem? Vai ser módulo de x, certo? Então, cuidado aí, tá? Muita gente pega nesse tipo de situação aqui e faz assim, ó, cancela aqui, bonitinho, tá? Aí é a questão, certo? Então, faz pan, pan e pan, né? Acaba perdendo questão aí por bobeira, tá? Então, você pode até tirar isso aí, ou cortar esse S2 da raiz, como a gente tradicionalmente vê, mas tem que tomar cuidado que o resultado que a gente tem aí, na verdade, é o módulo do número. Então, por exemplo, raiz quadrada do número 4, né? Raiz de 4 é 2. Não tem negócio de mais ou menos 2, tá, gente? É 2 e acabou, tá? Ainda, o que acontece? Falei do mais ou menos 2, porque muita gente confunde com isso aqui, ó. X ao quadrado igual a 4. Aí eu estou falando aqui, quem que é o x se x ao quadrado é 4, eu estou perguntando assim, qual o número que é elevado ao quadrado vai dar 4? Aí você tem duas possibilidades, pode ser tanto mais quanto menos 2, é duas coisas distintas, tá? Tanto é que pode ver que quando a gente resolve assim, ó, a gente coloca mais ou menos fora da raiz. A raiz de 4 é 2 e acabou, né? Mas o que eu quero que vocês peguem é o seguinte, se você tiver uma expressão lá, raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado, certo? Isso aqui a gente até pode cancelar a raiz, mas, né, a hora que você cancela, o resultado não vai ser menos 3. O resultado vai ser módulo de menos 3. Tudo bem? Aí, módulo de menos 3, isso vai ser quanto? Vai ser
o número 3, tá? Então isso é interessante a gente saber para não ficar aí se matando, né? Então, por exemplo, se raiz de x ao quadrado for igual a raiz de y ao quadrado, posso falar que x e y iguais? Não, tudo bem? O que você pode falar neste caso é o seguinte, esse primeiro que eu tenho raiz de x ao quadrado, você pode até cortar a raiz, vai ser módulo de x, né? Aqui você corta a raiz, seria módulo de y. Tudo bem? Então, essa é a ideia que a gente tem, tá? Então, raiz quadrada de x ao quadrado não é x, é módulo de x, e não esquece mais, tá? Então, isso aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente em concurso, provas aí por aí que a gente vê, certo? Então, tá. Gente, um grande abraço aí, convido você a assistir a próxima aula, tá? E estamos aqui de novo, tá bom? Essa mãozinha gorda vai ficar um bom tempo aqui com vocês ainda, tá? Então, até mais. Olá! Gostaram dos vídeos? Agregou no seu aprendizado? Para assistir novamente, clique na imagem ao lado. Agora, se você quiser dar continuidade nos seus estudos, clique na imagem ao lado.